E esse ano é um ano muito importante. Lembre-se, nós não somos aqui uma empresa que tenha partido político, que é de direita, que é de esquerda, que é de centro, nada disso. A gente analisa os cenários, né? E o mesmo aconteceu em 2022. Em 2022, a gente teve as eleições no Brasil, e o Brasil estava dividido, 50-50, né? 49-51%, né? E o dia seguinte, ali após a eleição do Lula, foi o nosso pico de procura da história, né? E entenda, não era só de pessoas pró-direita ou pró-Bolsonaro na época, não. Eram também pessoas mais à esquerda que temiam uma agressividade, que temiam uma insegurança no Brasil. E há pessoas que permaneceram, estou falando aqui mais do espectro político mais à direita, que permaneceram no Brasil em 2022, mas que talvez não aguentariam uma segunda, uma reeleição do Lula, né? Seria o quarto mandato do Lula aí, e talvez não aguentariam, não aguento mais ficar mais 4 anos com Lula e tal, tipo, de 2027, né, para frente. Então, é algo que é imprevisível, é algo que a gente não sabe de fato o que vai acontecer, mas é algo que a gente tem que analisar sempre, né? A Europa, por sua vez, vem endurecendo regras. Para mim, a Europa, no cenário internacional, no cenário de política externa, a Europa vem sido desprezada, desprezível, sem força. É triste dizer isso, porque a Europa sempre foi onde as coisas eram decididas, né? Onde o mundo era decidido, e a Europa perdeu esse protagonismo. A Europa tem líderes fracos, é triste falar isso, mas é a verdade, e não são respeitados, né? Agora, recente, o Trump falou, olha, quem for contra a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos, sendo aliado ou não, vai ter taxa de 10%, e a Europa não tem força nenhuma, né? O presidente francês é desrespeitado, presidente português, espanhol, ninguém liga. Talvez a Meloni tenha um pouquinho, mas ainda assim só ladra, mas não faz muita coisa, né? Faz muito barulho para dentro, mas para fora não tem força nenhuma também. Então, a Alemanha tem líderes fracos, coisa que já faz muito tempo que não tinha, né? Então, assim, a Europa tá. A Inglaterra, né, o Reino Unido tem líder fraco também, então a Europa, nesse cenário internacional, perdeu muita força. E, ao mesmo tempo, quer endurecer regras, mas de uma forma meio atabalhoada, meio sem pensar, sabe? Como fosse uma resposta à política americana, mas fora da sua própria realidade, né? É curioso isso, porque cuidar de imigração, isso faz parte de qualquer país do mundo, ok? Isso faz parte de qualquer país do mundo. Agora, tem que ser pensado, tem que ser racional, e não para mostrar para os outros, sabe? Então a Europa vem se perdendo aí, perdendo notoriedade internacional no campo das decisões, né? E isso é uma triste realidade, né? Ainda mais para a gente que mora aqui na Europa, então nem se fala, né? A Europa se tornou coadjuvante, né? A migração, né? A imigração como um tema eleitoral, isso é a pior coisa que pode acontecer para a Europa, que aconteceu de certa forma nos Estados Unidos, mas o Trump sabe jogar o jogo, o Trump é alguém extremamente experiente, que sabe o que quer, sabe para onde quer ir, diferente do que a gente vê acontecer na Europa, né? Então, a imigração está indo para um caminho muito perigoso e a Europa vai pagar uma conta muito cara com isso, muito cara, economicamente falando, né? Bom, o que é importante a gente entender, né? Ao mesmo tempo que nós vemos por parte dos países, né, europeus, por exemplo, eles falarem de dificultar, né, leis de nacionalidade e vistos, ao mesmo tempo eles lançam muitas notícias para abertura de oportunidades, né, para que as pessoas pudessem entrar nos países através de visto. Então, você certamente já viu várias matérias de jornal falando de visto de procura de trabalho para a Espanha, visto de procura de trabalho para Portugal, agora com trabalhadores chamados qualificados. A própria Itália falando, não, vamos fazer vistos para os ítalos descendentes, que precisamos de médicos, precisamos de pessoas de tecnologia, precisamos de pessoas que atuam como na área de enfermagem. Todas essas são necessidades reais. Só que o que a gente está vivendo nesse nosso tempo agora? Muita notícia, muito caça-clique, mas pouco regulamento. Ou seja, não existe qualquer tipo de movimentação possível
para as pessoas nesse tempo agora, sem que essas pessoas possam ter a regra definida claramente. Por que um país ou outro país ele consegue receber imigrantes, digamos, profissionais qualificados? Porque ele tem regras muito bem definidas. E o que está acontecendo agora na Europa é que não há regras claras, não há um regulamento, ou seja, não há uma sequência de informações bem definidas para que as pessoas possam cumprir aquelas exigências e aí sim poderem ingressar legalmente no país. Lembre-se, a nossa empresa só trabalha com o rito, né, com o caminho da legalização. A gente jamais vai apoiar qualquer tipo de ação irregular, ok? De ilegalidade, de forma alguma.